Olá pessoal, eu fiz o meu curso, a minha formação acadêmica, a formação cultural, fiz toda em escola pública. Comecei no Maranhão, depois fui para Manaus, onde eu terminei o segundo grau, terminei o primeiro, o segundo e fiz a faculdade de Direito. Depois vim para São Paulo ainda fazer um mestrado em Direito. Minha formação, então, é no mundo, vamos dizer, no mundo jurídico. Minha formação é jurídica. E eu sabia dos movimentos, dentro do movimento, principalmente no movimento universitário, estudantil, eu sabia da existência, vamos dizer, dos marxistas, dos comunistas, dos socialistas, mas nunca fui ligado a nenhum movimento estudantil. Primeira coisa que eu não tinha dinheiro sequer para comprar livros, se bem que esses livros às vezes a gente encontra, mas foi um assunto que nunca tinha me interessado na vida. Depois de formado, o que eu vim fazer justamente o mestrado aqui em São Paulo, é que eu comecei a ver no mestrado que tudo termina em filosofia. Tudo é filosofia, o ensino é como uma pirâmide. Aqui no topo da pirâmide estaria a filosofia. A base são as outras ciências, etc. e tal. Estudando filosofia, eu fiz contato com o marxismo, com a doutrina de Marx, né? E que o professor vai até falar sobre Marx e o marxismo, mas isso a gente vai ver depois. Então eu comecei a ler obras sobre o Marx. Tenho uma boa bibliografia agora do Marx e sobre o Marx, mas estou comendo pela beirada. E um dos livros que eu li, faz dias que eu li, ele está todo marcadinho, esse aqui da coleção Primeiros Passos, né, da Brasiliense, Nova Cultural Brasiliense. O que é o marxismo? Vejam quem é o autor, não é? Professor José Paulo Neto, Neto com 2 T's. Eu tinha lido esse livro, gostei, fiz as marcações, tal. E um dia desse, eu pesquisando na internet sobre assuntos sobre marxismo, eu vi essa obra aqui, ó. É a biografia do Marx, também de autoria do professor José Paulo Neto. Aí eu fui, estou lendo já, está aqui, está um pouco marcado, eu estou adiantando, mas eu não tenho adiantado muito a leitura, porque eu ainda na internet eu encontrei várias aulas do professor José Paulo, palestra, entrevista, etc. e tal. Foi então que eu, pesquisando na internet, eu encontrei uma aula do professor José Paulo, uma aula de 6 horas de duração, de 19 de abril, 19/04 de abril de 2016. Então essas aulas é que serão o roteiro dessa página. Claro, vai ter desenvolvimento, mas o roteiro será dado por essa aula magnífica que o professor proferiu na Universidade de Brasília. Maravilhosa essa aula, né? Magnífica a aula. E aí o que eu peguei? Baixei as aulas, estou fatiando, porque a ideia é que essa página que eu vou postar esses vídeos do professor, seja quase como um dicionário. São vários verbetes, o professor explicando o que é o movimento em Marx, o que é a mais-valia, e assim sucessivamente. Então essa página é dedicada aos ensinamentos do professor José Paulo Neto. Eu ainda não tive contato com o professor, vou tentar via editora A Boitempo, que é por onde foi publicada essa biografia dele, pedir uma autorização, gostaria que ele desse uma autorização, vamos dizer, expressa. Já que os vídeos estão na internet e foram proferidos no ambiente de uma universidade pública, vai constar lá os créditos, claro, mas então eu estou tomando essa iniciativa, fazendo isso, como se estivesse trabalhando com objetos públicos, que todos devem ter acesso. E a aula do professor aí é magnífica, fica um pouco repetido, mas muito maravilhosa
que me encantou, e por isso estou tendo todo esse trabalho. É muito trabalho, é prazeroso, mas é muito trabalho. Eu já assisti a mesma aula de 6 horas umas 3 ou 4 vezes. Primeiro assisti desinteressadamente, depois tive a ideia de ir fatiando. E para fatiar a gente vai, volta, repete, escreve, etc e tal. Mas eu espero que você goste dessa página, que se inscreva nessa página, para que acompanhe e tenha uma ideia do que é o marxismo. O marxismo, na verdade, como a gente vai ver, e eu comecei a perceber, é um humanismo, talvez o maior dos humanistas, depois de Protágoras, o sofista grego que disse que o homem é a medida de todas as coisas. Marx tenha sido o maior dos humanistas. O que ele trabalhou a vida toda foi para que o homem tenha uma vida digna. O homem de um modo geral. O Marx, na verdade, como isso vai explicar o professor, ele é um teórico do capitalismo. Ele tenta explicar a evolução da sociedade burguesa até chegar no capitalismo. Mas o Marx não era a favor da miséria. Ninguém distribui miséria. O que ele queria, o que ele sonhava, o que ele buscou é que a divisão, vamos dizer, os frutos da produção, que a gente pode chamar de mais-valia, que depois a gente vai ver isso aí, o professor vai explicar melhor, fosse o lucro, vamos chamar de lucro, a mais-valia, né? Que o lucro fosse dividido entre todos, porque o trabalhador, como diz o Marx, que produz tudo, a ele deve ir o que ele produziu, o fruto do que ele produziu. Então era isso que Marx buscava, a distribuição, que fosse repartido os lucros entre muitos, especialmente entre os trabalhadores, e não ficasse concentrado com uma única pessoa, com o burguês, com o empresário, o comerciante, seja lá que nome que se dê nesse momento, tá certo? Então, essa é um convite, abertura, uma explicação modesta do que se destina a essa página, tá bom? Nos acompanhe aí, e se você tiver contato com o professor José Paulo, diga a ele da existência dessa página, que é um tributo de admiração ao saber desse homem, de uma genialidade rara entre os mortais. Muito obrigado, professor José Paulo. Obrigado a você que está nos assistindo. E não deixa um like aí, deixa um ok, tá certo? Se inscreva nesse canal para nos acompanhar. É isso aí, pessoal. Tchau.